A convidado do Informação Privilegiada, João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Boa noite, bem-vindo a este espaço. O que é que, na sua perspectiva, correu pior neste ano de 2025 no que ao funcionamento da Justiça diz respeito? E tivemos aqui muitos casos mediáticos, eu acabei de mencionar alguns deles, nomeadamente a Operação Marquês, talvez o mais mediático de todos por envolver o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Eu diria que na Operação Marquês, já que foi o que falou agora, o que terá corrido pior foi o facto de termos assistido a algum descontrole de todos os intervenientes ali numa fase do julgamento. E aqui noto que utilizou a palavra todos. De todos. Creio que não há ninguém que seja exclusivamente responsável pelo que se passou. Acho que é uma culpa partilhada por advogados, procuradores e juízes. Faço votos para que no próximo ano, de facto, haja bom senso e que se consiga continuar este julgamento sem outros sobressaltos, apesar de eu achar que isso não vai acontecer, mas temos que ter uma boa vontade neste início de ano. Isto vai acontecer, quando diz isso, é porque vai continuar a existir sobressaltos? Seguramente. Pelos sinais que até agora, acho que não há outra... Vimos. Ninguém acredita que não vão acontecer. Esperemos é que quem dirige a audiência consiga, de facto, como no futebol, consiga controlar o jogo de futebol, não é? Vem-lhe à memória algum sobressalto em particular que possa acontecer relativamente a este caso específico do julgamento da Operação Marquês? Eu temo que possa ocorrer, por força de uma ou outra atitude da defesa ou até do próprio Ministério Público, algum descontrole de quem está a controlar a audiência. Faço votos para que isso não aconteça e, sinceramente, acredito que não vai acontecer porque entendo que o Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura, em especial, têm andado atentos e acredito que conseguiram, de alguma forma, até gerir este processo de outra forma. Mas, se me permite, há uma coisa que eu queria salientar em relação ao ano que passou. Nós tivemos aqui, no fundo, uma tensão muito forte entre a política e a justiça. Ainda agora ouvimos o Almirante Gouveia e Melo falar disso mesmo. E eu acho que nós temos aqui um tema que é a forma como a política se vai relacionar no próximo ano com a justiça. Temos o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República, dois polarizadores dos últimos meses, nomeadamente com a nacionalidade e com a imigração. No fundo, o Tribunal Constitucional tem funcionado aqui como uma válvula de segurança do sistema, independentemente de se concordar ou não com as suas posições, tem havido tensão. E o Tribunal Constitucional tem-se, entre aspas, oposto a algumas das situações que o poder político queria que avançassem num determinado sentido. E eu acho que o que todos nós temos que ponderar é se a justiça vai ou não aguentar este teste de stress da área política, porque, de facto, os próximos tempos poderão ser difíceis. Mas o que é que seria a justiça não aguentar esse teste de stress, como lhe chamou? Eu espero que aguente. Agora, nós não sabemos, vai haver, em princípio, novas nomeações do Tribunal Constitucional. Eu espero que o Tribunal Constitucional continue a ser um garante da Constituição e dos direitos fundamentais de todos nós, que é isso que qualquer advogado quer. Todos nós ouvimos falar nos atrasos na Justiça, ainda agora o ex-ministro Eduardo Cordeiro salientou isso mesmo. Estava a ouvir. Quais são, para si, as grandes lacunas na Justiça atualmente e como é que define o papel que tem tido a Procuradoria-Geral da República? É assim, eu queria primeiro salientar o seguinte, antes de irmos a essa fase da análise do Ministério Público e do que questionou, que é o seguinte: nós temos vivido muito em função de um certo voyeurismo judicial, ou seja, o judicial até agora tem sido olhado muito como a caras do judicial, porque nós olhamos para os processos dos famosos, dos poderosos, daqueles que têm os tais casos, os megaprocessos, mas eu acho que nós temos que começar a olhar também para aquele processo do cidadão comum, a regulação das responsabilidades parentais, os divórcios, situações entre particulares, porque essas é que tocam a vida de todos nós. E tentar recentrar a análise da justiça nesses processos. Ou seja, quando nós olhamos de uma forma voyeur para os processos, nós estamos a olhar, mas é uma realidade que, em princípio, não toca ao cidadão comum. Agora, os problemas que ele tem com a ex-mulher, ou a ex-mulher com o ex-marido, ou a questão do filho que não vê o pai ou que não vê a mãe, isso é que tem que ser... E nesse caso específico da justiça que diz respeito à maioria dos cidadãos, queria referir-se naturalmente aos atrasos que há para chegar a um desfecho desses casos. Mas também não são tão grandes como nos outros megaprocessos. Portanto, nós temos que perceber como é que a justiça das pessoas, do cidadão comum, pode ser melhorada, que essa é que me preocupa ainda mais, porque essa é que toca a vida das pessoas, essa é que atrasa a vida das pessoas, a vida das empresas. Se uma empresa não consegue ser registada na hora, por exemplo,
vai atrasar essa empresa, a constituição da sociedade, a sua atividade normal. Isso é que toca mesmo a vida, a sua, a minha, e aí é que nós temos que investir mais, na minha opinião. É preocupar-nos com a vida das pessoas. E esse investimento e essa melhoria para que esses avanços aconteçam em termos do funcionamento da justiça passam por que medidas? É assim, obviamente, é recursos humanos que faltam em todo o lado. Temos todos os serviços públicos numa situação, eu diria, quase de falência em matéria de pessoal, porque há repartições de finanças que fecham porque não há pessoas, há conservatórias que também fecham pelo mesmo motivo, o atendimento é demorado, temos registros que demoram 9 a 12 meses, e eu acho que temos que arranjar formas, soluções de ou encontrar pessoas e contratá-las, abrir mais concursos para que, como tem vindo a ser feito pelo Ministério da Justiça, mas continuar a contratar pessoas e apostar cada vez mais na digitalização e na ligação digital entre quem utiliza os serviços, cada vez mais ser uma versão digital das coisas e não ainda muito papel, como ainda existe em alguns sítios. Portanto, Mas essa digitalização depois também não pode afastar as pessoas com mais idade, que ainda não estão tão Mas tem que se ter sempre a alternativa. Essas... Claro, mas tem que se ter sempre outra alternativa. A alternativa tem sempre que continuar a existir. Continuar. Eu não defendo a exclusividade da digitalização. Eu acho é que certos setores da atividade vão agradecer muito a existência de uma digitalização. Houve um reforço do orçamento destinado à justiça. Acredita que com esse reforço vai assistir-se neste ano 2026 a efetivas melhorias? Eu tenho essa esperança. Mas se me permite ainda, havia um tema que quando me questionou no Ministério Público, eu interrompia e respondia outra coisa. E acabou por não responder mas também tem a ver com a tensão entre a política e a justiça. Ou seja, todas as campanhas eleitorais que temos assistido, inclusivamente esta, têm sido marcadas por alguma interferência não voluntária da justiça. Tivemos a spinum viva em duas situações, em duas eleições, nas legislativas e nas autárquicas apareceu, e a questão que eu coloco é: faz sentido este tipo de intervenção judicial ou interferência no ato eleitoral? Faz sentido que as campanhas políticas sejam, entre aspas, afetadas, por exemplo, por uma averiguação preventiva? Porque senão vamos estar a incentivar o quê? Denúncias anónimas. Porque se eu for a uma eleição com alguém, faço uma denúncia anónima, a outra pessoa tem uma averiguação preventiva. E ela, em princípio, também fará o mesmo comigo. Queremos entrar nisto? Acho que não. E, portanto, há que ponderar a questão das averiguações preventivas e da forma como estão a ser utilizadas. Essa ponderação tem que partir de quem? Do Ministério Público, obviamente, e do legislador, porque tem que haver, parece-me, em face de tudo o que temos assistido, tem que haver um balizar das averiguações preventivas, de forma a que não haja esta possibilidade de alguém com uma mera denúncia anónima poder ter uma interferência no ato eleitoral. Portanto, essa é uma das alterações que gostaria de ver, claro, neste ano de 2026 que está aí à porta. Como é que diria que foi este ano para... Há pouco abordou isso, ligeiramente. Como é que diria que foi este ano 2025 para os juízes do Palácio Raton? Acho que foi um ano muito difícil. Tivemos um acórdão em que as ideologias políticas dos juízes vieram ao de cima com algumas considerações políticas e não jurídicas, como deve ser num tribunal. Foi em relação à questão da imigração. Eu diria que, já no caso da nacionalidade, a unanimidade foi quase total. Portanto, já houve outro tipo de entendimento interno. Eu acho que os juízes do Tribunal Raton não devem estar a passar dias muito fáceis, porque, de facto, a contraposição entre o poder político e o poder judicial foi clara. Até houve um interveniente que disse que se 70% das pessoas que votam quer isto tem que ser legal. E isso foi dito. Portanto, isto assusta-me, porque daí eu ter falado no stress das instituições democráticas, porque se 70% da população ou uma maioria conjuntural podem, de alguma forma, influenciar tudo e não considerar os direitos das minorias, nós começamos a resvalar para um terreno muito perigoso em matéria de direitos fundamentais. Deixe-me centrar agora esta análise nos problemas da classe que está aqui a representar, os advogados. Quais são, hoje em dia, os grandes problemas e quais são as lutas que pretende travar no papel de bastonário? Eu diria que o primeiro é, naturalmente, recuperar o papel da advocacia, a sua dignidade social, através de, naturalmente, mudanças legislativas que eu considero que o Governo tem que efetuar.
em matéria de apoio judiciário, por exemplo, a atualização da tabela de honorários, que foi feita e que foi anunciada como sendo uma grande mudança. Foi uma mudança, obviamente. Depois, se é grande ou pequena, parece que não é tão grande como foi anunciada na altura. E acho que temos que rever a tabela, temos que rever algumas dos itens, nomeadamente na área da família. Temos que ver se justifica o que é pago atualmente e temos essencialmente que dar maior dignidade à função e ao desempenho social da advocacia na área do apoio judiciário. E isso passa, naturalmente, por reconhecer esse papel e dar uma maior importância social à advocacia. Isso passa por consulta jurídica para as pessoas que precisam e isso parece-me que é algo que ajuda e muitas pessoas. Por outro lado, apesar de não ser uma competência específica do Conselho Geral, acho que temos que arranjar uma solução em matéria de previdência para os advogados. Não faz sentido que os advogados estejam tão desprotegidos em matéria de segurança social como o trabalhador, por exemplo, dependente, tem algumas proteções. Temos que arranjar um sucedâneo para o lado dos advogados. Isso parece-me essencial e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Lançámos há pouco um apoio psicológico gratuito para todos os advogados que entrará em vigor em janeiro. Já é um passo e achamos que há mais passos que nós podemos dar, ainda que o Governo não faça nada ou não faça qualquer alteração significativa. Agora que falou nisso, porquê é que houve essa necessidade de reforçar e dar esse apoio psicológico aos advogados? Eu diria que identificou essa necessidade? Esta foi uma necessidade que eu identifiquei já no Conselho Regional de Lisboa quando era Presidente, porque fizemos um inquérito e uma das coisas que as pessoas mais referiram foi a necessidade de apoio psicológico. A necessidade de terem consultas mais baratas, porque na altura ninguém pensava em ter apoio psicológico dado pela Ordem dos Advogados. Portanto, na altura criámos um gabinete só para Lisboa e agora entendemos que neste momento o advogado muitas vezes não tem horários. O advogado acaba por causa dos smartphones, dos WhatsApps e das mensagens, está sempre a falar com clientes, sempre. E depois temos outras situações de pressão muito grande, como quem defende processos de crime, quem tem processos de família, tem uma pressão enorme porque as pessoas precisam de ajuda e muitas vezes precisam mais do que de um advogado, precisam de alguém que as ouça e que as acompanhe quase ao minuto. E isso é uma pressão muito grande para nós, porque de facto causa ansiedade, causa pressão e depois também temos situações em tribunal que muitas vezes também nos causam pressão pelo tratamento que muitos advogados sofrem. Por parte dos juízes, intervenientes. Intervenientes, às vezes as coisas não correm tão bem como deveria. Mas os advogados também são pessoas. E qualquer pessoa sabe que hoje em dia há factos marcantes na vida, como um divórcio, a morte do ente querido, etc., que podem provocar traumas muito grandes e também precisam de ajuda. E o que nós estamos aqui a dizer é o Estado deveria ter um SNS a funcionar que desse um psicólogo gratuitamente a cada um de nós, mas não o faz. Portanto, nós achamos que podemos fazer isso pela classe e daí achamos que é uma classe em que o stress é muito elevado e que muitas das vezes as pessoas nem sabem que estão numa situação complicada até caírem nela. O que é que falta fazer para aproximar mais os cidadãos da justiça? Acho que é preciso que as pessoas conheçam a justiça e conheçam os direitos, porque uma das coisas que se defende é a justiça é feita para o povo e em nome do povo. Agora, o povo percebe exatamente o que se passa nos tribunais, o povo percebe as sentenças, o povo compreende as leis. Eu acho que muitas vezes não. As pessoas não sabem os seus direitos. Basta falar com as pessoas sabem mais do que se passa, por exemplo, com o seu clube de futebol, do que com álcool de estoque no dia-a-dia, juridicamente falando. E acho que o que tem que ser feito é um grande investimento em literacia jurídica, explicar às pessoas os direitos. Basta ver a quantidade enorme de burlas que vocês noticiam aqui na área digital, nas compras online. As pessoas compram coisas por valores francamente mais baixos à espera que venha o produto original e às vezes não vem. E isso tem que ser explicado às pessoas. Tem que ser dito que não é porque aparece na internet que muitas vezes aquilo corresponde ao que lá está dito. Por exemplo, há jovens que têm processos de crime, por exemplo, porque encomendam pela internet facas que são proibidas em Portugal. E depois têm um processo de crime. Eles não sabem, os jovens não sabem.
Vamos falar também de uma data que está próxima, tem a ver com o centenário da Ordem dos Advogados, do qual é bastonário. Quer esclarecer a polémica com os gastos Claro, a propósito deste evento e que Claro, até já sim. chegaram a provocar uma baixa na equipa? Sim. É assim, eu compreendo que naturalmente eu também não quero gastar muito dinheiro, obviamente, eu quero e seremos o mais rigorosos que conseguirmos. O que aconteceu foi que, em termos de expectativa, o que nós temos é, e isto é importante que se diga, nós tivemos, por exemplo, no mandato anterior, um único evento em Fátima, que foi o Congresso dos Advogados, em que se gastou perto de 200 mil euros. 200 mil euros. O que nós estamos a dizer é, nós temos uma estimativa, mas que achamos até que vamos ficar abaixo disso. E nós vamos fazer eventos ao longo do país. Vamos fazer eventos em todo o país. Não é só em Lisboa e Porto. Se fizéssemos só em Lisboa e Porto, tínhamos o problema resolvido com muito menos dinheiro. Só que isto é uma altura única. 100 anos não se fazem todos os dias. E nós queremos dar dignidade a essa celebração. Porque esta baixa teve a ver com o facto de não concordar com da pessoa Foi achar na comissão, que não foi baixa são no gastos Conselho. excessivos. Não foi no Conselho Geral. A pessoa que se demitiu no Conselho Geral não teve nada a ver com os gastos no centenário. A vogal do Conselho Geral. A vogal do Conselho Geral que se demitiu não teve a ver com os gastos do centenário, como aliás eu já tive a oportunidade de esclarecer. Ela inclusivamente votou favoravelmente o orçamento, quer em plenário, quer através de uma procuração na Assembleia Geral. Mas o que se passa, e eu compreendo as queixas, obviamente, mas nós neste momento temos que perceber o seguinte, um centenário não acontece todos os dias. E o que nós pretendemos é aproveitar o centenário, não é para gastar em jantares, é para fazer publicidade à advocacia, é para explicar o que é que a advocacia faz. Por exemplo, se for perguntar a qualquer cidadão comum, as pessoas não sabem, por exemplo, que um DPA, que é um documento particular autenticado, feito por advogado, tem o mesmo valor do que uma escritura pública. Portanto, é nisto que nós queremos investir, é explicar à advocacia e o que ela faz e, no fundo, até por causa do que já falámos aqui, que é o teste de stress às instituições democráticas, no final do dia, quem pode defender a democracia são os advogados, porque são eles que defendem os direitos das pessoas, são eles que estão ao lado das vítimas de violência doméstica, são eles que estão ao lado dos migrantes quando eles são maltratados por instituições públicas ou outras. E é isso que eu quero que a advocacia continue a fazer. É estar ao lado de todos. Portanto, continuo a defender que aquilo que está orçamentado para este evento é aquilo que se adequa, tendo em conta o que nós entendemos e a dimensão do evento e aquilo que tendo pretendem em conta fazer. a dimensão do evento, tendo em conta que nós vamos fazer inclusivamente eventos nas ilhas, quer seja nos Açores, quer seja na Madeira, é óbvio que eu acho que não vamos gastar aquele dinheiro todo que está orçamentado, vamos ficar muito abaixo. Agora, aquilo é uma margem de salvaguarda. Porque, repare, ao longo do ano, se nós tivermos, por exemplo, e o que nós estamos a tentar neste momento é ter apoio de câmaras municipais, media partners, e vamos conseguir ter esse apoio. Portanto, aquele valor vai descer muitíssimo. Porque neste momento o que eu sinto é que há uma grande vontade das câmaras municipais acolherem eventos. E isso, naturalmente, vai reduzir os custos. Mas quando nós começamos a dimensionar, obviamente não podemos contar com as coisas antes de elas estarem concretizadas. E neste momento eu não tenho a concretização, mas vou ter à medida que os eventos vão realizando. Resta-me agradecer a sua presença nesta informação privilegiada. Obrigada. Muito obrigado. E bom ano, bom ano 2026. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. A altura é para fazermos um intervalo nesta informação.